Bom, você que acompanhou aqui pelo noticiário da Record News as últimas internações de José Alencar, se acostumou a ver a imagem dele saindo de dentro do hospital, às vezes andando, às vezes numa cadeira de rodas. Afinal de contas, são 14 anos de luta em que, em diferentes cirurgias, ele retirou tumores dos rins, do estômago, também da região abdominal, além de cirurgias cardíacas que ele precisou fazer. Para entender um pouquinho do histórico médico, obviamente falando em tese, mas para entender como tantas cirurgias debilitam a saúde humana, nós vamos conversar aqui com o oncologista Ademar Lopes. Ele fala conosco por telefone. Doutor Ademar, muito obrigado por nos atender. Uma boa tarde. Boa tarde. Doutor, são 14 anos de luta contra o câncer. São sucessivas cirurgias, aí envolvendo a quimioterapia, que todos sabemos é um tratamento que castiga bastante o organismo humano, além de um tratamento experimental contra o câncer nos Estados Unidos. É claro que mesmo os médicos se surpreendem pela vitalidade desse paciente, mas dessa vez ele não conseguiu resistir por muito tempo, né? O vice-presidente da República passou por um grande número de cirurgias, em decorrência de 4 tumores, e nos últimos tempos o que o atormentou e está levando a esse desfecho é um sarcoma de reto peritônio. E seguramente em virtude da progressão do tumor, você teve sangramento, teve obstrução intestinal, teve alterações cardíacas, alterações renais importantes. Inclusive, doutor, um dos tumores retirados da região abdominal tinha 12 centímetros, quer dizer, já um estado bastante avançado. E mesmo com a quimioterapia, esse tumor sempre acabava voltando. É muito importante essa pergunta sua. Há 2 anos e 2 meses eu fiz uma grande cirurgia no vice-presidente José Alencar. Cirurgia essa que teve uma duração de 17 horas e meia. E realmente isso tem 2 anos e 2 meses depois. Isso ele trabalhou, ele exerceu a vice-presidência da República, ele teve qualidade de vida. Mas agora, nos últimos tempos, infelizmente, o tumor progrediu e não foi possível controlá-lo. Doutor Ademar Lopes, portanto, é oncologista e fez parte da equipe que participou do tratamento de José Alencar, do vice-presidente da República. Doutor, o que o senhor acha que pesou mais para a debilidade do organismo do vice-presidente com o passar do tempo? Foi a quimioterapia, foram as sucessivas cirurgias ou foi o quadro, o quadro geral, né, dos sinais vitais que foram sendo prejudicados com o passar do tempo? Com o passar do tempo, uma pessoa de 79 anos que teve um tumor que progrediu e os órgãos ficaram debilitados em função da idade, em função do tratamento, isso realmente é o que levou a esse final. Eu emendo a isso uma outra pergunta que é para entender por que os médicos do vice-presidente insistiam em dizer nas últimas semanas e meses que já não havia mais tratamento possível para essa suboclusão intestinal, para essa obstrução do intestino do vice-presidente. Por que não havia tratamento possível? Nós participamos das 2 últimas cirurgias dele com finalidade, conseguimos desobstruir, mas essa última, onde tinha um sangramento de tantas aderências entre o próprio intestino e tumor, nós não conseguimos chegar lá. E isso realmente contribuiu um pouco para o pequeno sangramento, pequenas obstruções, para chegar ao quadro que chegou hoje. Agora, mas enfim, pela progressão do próprio tumor, né? Apesar de toda a tecnologia na medicina, no entanto, a força de viver do ex-vice-presidente e também a recuperação dele sempre muito breve, isso colaborou bastante com vocês médicos, né? O vice-presidente da República é um homem inteligente, uma pessoa trabalhadora, um empresário bem-sucedido, um excelente pai de família e um grande lutador. É claro que isso colaborou muito. Há cerca de 2 anos, o filho foi aos Estados Unidos, indicaram uma grande cirurgia para ele lá, porém não quiseram fazer essa cirurgia nos Estados Unidos. E eu acabei fazendo aqui, e afinal de contas foram 2 anos e meio de luta, mas eu acho que valeu a pena. Ele teve uma qualidade de vida muito boa e trabalhou, eu acho que isso é muito importante. E a família inteira de José Alencar concorda com o senhor, concorda com o que o senhor está falando agora. Foram 2 anos e meio de sobrevida e numa cirurgia muito delicada, né? Quase 18 horas. O que foi mais difícil naquela cirurgia que se transformou numa verdadeira maratona 2 anos atrás, doutor? Olha, ele tinha um grande tumor que estava infiltrando uma parte do intestino grosso e estava infiltrando uma parte do intestino fino. O ureter, que leva a urina do rim para a bexiga, aliás, o único que ele tinha, porque ele já não tinha mais o rim direito,
Então nós ressecamos o tumor com um pedaço do intestino grosso, um pedaço do intestino fino, ressecamos o ureter e fizemos uma alça do intestino para substituir o ureter. Foi essa reconstrução que demorou mais tempo até, né? Isso, e se ele não faz aquela cirurgia na época, esses quadros de obstrução e sangramento ele teria tido logo depois. Era um procedimento cirúrgico de alta complexidade, de alto risco, e ele e a família sabia disso, mas realmente valeu a pena, porque são 2 anos e 2 meses depois de tudo isso, né? E a equipe médica deixou claro que agora não era possível mais nenhuma intervenção cirúrgica, né? Chega um momento em tratamento de tumores em que nós devemos realmente optar por cuidados paliativos, evitar que o paciente sofra. Se ele tem dor, cuidar da sua dor, cuidar da higiene, cuidar da atividade espiritual, da crença de cada um, e esclarecer a família que realmente as terapêuticas para doença de base, cirurgia, radioterapia, quimioterapia já não existem mais. Então é uma coisa que nós chamamos de tratamento sintomático ou tratamento paliativo. Paliativo, né, doutor? Bom, você que chegou agora, está acompanhando essa cobertura especial da Record News, nós estamos conversando com exclusividade com Ademar Lopes, que é oncologista e fez parte da equipe que fez uma das mais importantes cirurgias nessa luta contra o câncer em 14 anos de luta de José Alencar. Doutor, ontem, quando o vice-presidente voltou a ser internado no Hospital Sírio-Libanês com fortes dores abdominais, comentava-se que ele chegou, inclusive, com muita sonolência. A pressão dele estava muito baixa, chegou-se a medir 5/3 a pressão do vice-presidente da República ontem, quando ele chegou ao hospital. Essas fortes dores, a sonolência, a dificuldade de se manter lúcido, acordado, são sintomas do que, objetivamente, doutor? Olha, eu não pude infelizmente, ver ontem o vice-presidente da República. Ele foi cuidado pelo pessoal da clínica, o próprio doutor Raul, que o acompanha também, porque eu fiquei numa cirurgia até muito tarde da noite. Mas essas fortes dores abdominais sugerem um quadro obstrutivo, às vezes, eventualmente, de um sangramento, né? Normalmente um sangramento. O sangramento que o senhor conseguiu evitar 2 anos atrás, quando fez essa cirurgia retirando. Exatamente. Quantos tumores ao todo foram retirados naquela cirurgia 2 anos atrás, da qual o senhor participou? Naquela época nós tiramos um grande tumor que estava invadindo aí o intestino delgado, o intestino grosso, o ureter e mais uns 6 a 8 nódulos em torno dele. Ok. Que avaliação o senhor fez do tratamento experimental que ele fez nos Estados Unidos, doutor Ademar? Olha, o vice-presidente da República foi aos Estados Unidos para fazer um tratamento protocolar, uma droga nova, mas realmente isso não surtiu efeito. O próprio tumor progrediu e depois ele fez um tratamento com drogas diferentes aqui no Brasil. Quem cuidou disso foi o Dr. Paulo Hoff e houve até durante um tempo uma resposta razoável. Mas não prolongada, esse que é o fato. Isso. E o ex-vice-presidente, que deu entrada ontem, mais uma vez, no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, ele então começou a receber sedativos, muitos analgésicos, justamente para que não sentisse mais dor. Com isso, ele ficou bastante sonolento. No entanto, a esposa, os 3 filhos, netos, toda a família ficou o tempo todo ao lado dele, justamente para essa despedida. Ele teve tempo de sentir esse carinho final, né, de todos os familiares, de todas as pessoas próximas que o amavam tanto? Pelo menos antes da sedação final, a pessoa tem tempo para sentir tudo isso, né? E eu acho que a família sempre esteve ao lado do vice-presidente. Uma família muito bonita, uma família unida. Isso. E a gente pode sentir que é um homem de coragem, sendo apoiado por uma família realmente que foi para ele um sustentáculo durante esse período todo. Deixa eu fazer uma última pergunta, já agradecendo a participação ao doutor Ademar Lopes, que é um oncologista e fala ao vivo conosco com exclusividade aqui na Record News. Doutor, fala pra gente um pouquinho sobre os bastidores do tratamento médico do vice-presidente. Como é que ele era com a equipe médica, bem-humorado ou não, às vezes temeroso pela própria saúde ou não, e sobre aqueles sempre costumeiros pedidos. Será que eu posso fugir um pouquinho da dieta do hospital? Quantas vezes ele já não pediu para comer um leitão com pururuca? Lembra disso, doutor? Uma fatia de panetone, né? Olha, o vice-presidente é uma pessoa assim fora do comum, é uma pessoa diferente das outras pessoas. Sempre alegre, a cara de um grande bebezão, brincando, contando as suas histórias, contando as piadas e sempre encarando a vida como uma coisa muito positiva. E sempre foi claro que sabia que um dia ia morrer, né? Mas ele sempre encarou isso com muita coragem e ajudou muito no tratamento. Ok. Doutor Ademar Lopes, muitíssimo obrigado por falar conosco aqui na Record News. Uma boa tarde para o senhor e obrigado.